Agora, faltando 15 minutos, é que tu põe o menino para jogar? Tu tá cego, não tá enxergando o jogo? Eu já não falei que não dá para jogar 3 jogadores lentos no mesmo time? Que Série B é correria, é velocidade? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. No vídeo de hoje vou trazer aqui as reações e a análise, para mim, do melhor comentarista aí de Vasco na atualidade. De Aranha fala realmente o que é preciso falar. E agora, como eu mostrei aí no início do vídeo, ele falando do Emílio Faro, e eu penso da mesma forma. Ontem, eu falei isso na nossa live ontem de pós-jogo. Ontem a definição perfeita que um treinador também perde jogo. Foi culpa total do Emílio Faro. Eu sei que houve um gol contra, eu sei que os jogadores do Vasco são fraquíssimos, são horrorosos, eu sei disso tudo. Mas ontem é a definição perfeita que um treinador, ele perde jogo sim. E o Emílio Faro mostrou isso ontem, né? A estatística de vitórias aí nos últimos jogos do Vasco vem piorando com o Emílio, desde a saída do fraquíssimo, do horroroso Maurício Souza. O Emílio tem 2 vitórias, um empate e agora 3 derrotas. Agora tem mais derrotas do que vitória. Então realmente o Emílio Faro tem que entender algumas situações que não podem se repetir dentro do Vasco. E ele mais uma vez repetiu: Teixeira e Nenê junto. Não deu certo contra o CSA e não vai dar certo. Não deu certo contra o Bahia e não vai dar certo contra o Guarani. Não vai dar certo com qualquer outro time. Precisa ter esse entendimento. Antes de trazer aqui as reações do Dé, eu quero trazer aqui, primeiro, algumas respostas do Emílio Faro ontem, né? Eu, sinceramente, fiquei tentando pensar, analisar o que houve na cabeça do Emílio para ele entrar com aquele time, com aquela ideia de jogo. Se o time do Vasco era para ser reativo, jogar nos contra-ataques, como é que você escolhe para ser os seus últimos homens, para ser importante nessa puxada de contra-ataques, talvez os jogadores mais pesados do seu time, né, os jogadores mais velhos do seu time? Tem alguma lógica nisso? Existe... você consegue entender o que foi feito ontem? Contra-ataque. Jogar de forma reativa, com o Teixeira e com o Nenê, os seus últimos homens, você consegue imaginar uma coisa dessa? O que o Emílio Faro pensou? Mas vamos lá, vamos ver a resposta dele aqui. Liga só. A intenção era atrair o Bahia. A gente consegue, no início, o nosso gol. E a intenção era que, através da torcida deles, nessa situação de não conseguir um resultado, logo de início, aquilo fosse desequilibrando o Bahia. Automaticamente, essa situação de isolamento, um jogador com a qualidade do Alex tinha e tem toda a condição de criar uma situação contundente contra o time deles. A gente começou a ter bola, eles baixaram os dois jogadores de lado para começar a alçar a bola na área a partir dos 35 minutos e começaram a ter efetividade. Aí conseguiram uma situação infeliz da gente, o primeiro gol, viraram e mudou a perspectiva do segundo tempo. E aí, buscando uma realidade de mantê-los, através da situação, do ímpeto deles de continuar vindo para cima, a gente mantém a estratégia. Só que a gente observou que a gente já não estava com mais condição para desempenhar aquela realidade de jogo. Foi quando a gente trouxe os 2 jogadores que estão com os comportamentos muito mais acostumados, que é o Peck e o Figueiredo. E aí a gente voltou a equilibrar a partida e conseguiu, a partir disso, uma realidade melhor no jogo. Explica, não é questão de como melhorar, explica uma estratégia. Não é estratégia de não finalizar, é a estratégia que a gente não conseguiu fazer a transição de uma forma efetiva. A gente teve muita oportunidade de transitar e ser mais letal à defesa do Bahia. E a gente não conseguiu transitar. A partir do momento que a gente fez o placar, cada vez eles iriam se lançar mais e a gente conseguiria uma situação de contra-ataque. A gente pega a finalização de uma maneira que a gente traz a estatística para uma coisa que não é... Porque muitas vezes você pega uma bola, chuta despretensiosa lá da intermediária, e quando você vai olhar a estatística, tem um chute. O cara chuta de longe, a bola leva 2 chutes. Ou seja, a gente teve transições, a gente teve a situação de atacar o adversário, a gente não conseguiu atingir a meta. E é por isso que a gente, de repente, não fez um placar melhor para gerar um conforto nos 2 gols que nós tomamos.
Para analisar essas duas respostas aí do Emílio Faro, eu te chamo para um detalhe. Você percebeu quando o Nenê saiu do campo a cara de bunda dele? Você percebeu? Então esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente tem que discutir aqui. O Emílio Faro, ele não pensa daquela forma ali, não é possível. Só que ele não quer barrar nem o Nenê, nem o Alex Teixeira. Então, ontem, você, Emílio, não escolheu a melhor forma de jogar para o Vasco, para encarar o Bahia. Você escolheu uma forma de jogar para você tentar encaixar Teixeira e Nenê junto. E aí, filho, o Vasco vai perder esse acesso. Se você pensar dessa forma, vai perder o acesso. Porque, veja bem, o Vasco jogando de uma forma reativa, era evidente que você tem que ter um cara de explosão no seu último terço que fala, né? Então seria o Egnaldo. Então a melhor forma de jogar ali seria o Teixeira ou o Nenê, você escolhe, ou você, torcedor, você tem a sua opção, Teixeira não joga nada, Nenê não joga nada, mas seria um dos dois, e o Egnaldo de centroavante. É exatamente isso que era para ser feito. Não tinha outra coisa. Eu falei aqui no nosso pré-jogo, família vascaína, eu falei, porra, se eles optarem pro meio campo com o Goulart, com o Daniel e o Lucas Mugni, porra, eles vão dar todo o espaço pra gente contra-atacar. E não deu outra. Não deu outra. Os caras mataram a planta. Os únicos jogadores que estavam dando algum trabalho pro Vasco naquele jogo foi o Kudade, era o lateral esquerdo, o Jacaré e o Davó. O meio-campo do Bahia tava perdido, mas matando a planta. O Vasco tinha os espaços, mas não tinha com quem contra-atacar. Porque você tem ali Teixeira e Nenê, que não tem característica disso, Emílio. O que você inventou, Emílio Faro? E pior que isso, na minha opinião, foi a escalação, a forma de jogar. Você tem aí, já jogou contra o Sampaio Correia, já contra o CSA, times bem inferior ao Bahia, e você vai pegar um dos melhores times do campeonato para inventar uma situação, que é o Paulo Vitor ali de ala, de lateral, de ponta, e que não funcionou nem um pouco. A zaga do Vasco foi mais uma vez terrível e pela bagunça que você arrumou. Você viu o lado esquerdo, Emílio Faro? Você, torcedor, você viu o lado esquerdo do Vasco? O Jacaré fazia o que queria, porque o Paulo Vitor não conseguia ajudar, o Edmar estava perdido no jogo, e aí o Bahia fazia o que queria ali pelo lado esquerdo. Terrível a atuação do Emílio Faro, terrível. Agora, esse é o ponto, eu tenho certeza que ele não entende futebol dessa forma, porque isso é uma questão não técnica, é física. Se você vai ter um time reativo para contra-atacar, é evidente que você precisa de jogadores de mais velocidade no seu ataque. E aí, como é que você define Alex Teixeira e Nenê no seu ataque? E aí, o que eu falo aqui é o ego. O Emílio Faro não quer lidar com o ego, a cara de bunda do Nenê, que tô com o ranço do Nenê agora, porque ele tá coletiva rindo, o Nenê acha que tá jogando pra caralho e não tá matando a planta e sai com aquela cara de bunda ali do segundo tempo, jogando porra nenhuma e sai com cara de bunda. Esse é o ponto. Então você imagina o Emílio Faro barrando o Alex Teixeira ou o Nenê. Olha o clima ruim que vai se instalar. Então essa porra desses jogadores fracos que estão dentro do Vasco hoje, eles têm que entender o seguinte, não é o ego deles. Não é o ego deles, não é a vaidade deles, é o Vasco. Se é necessário barrar um dos dois, que barre pra botar o moleque. Pra dar mais velocidade, pra dar mais vontade nesse time do Vasco, pelo menos é a minha forma de pensar. E aí se o Emílio Faro falar assim, ó, porra, eu tô muito tempo no futebol, o torcedor acha que entende, então esqueça a minha opinião. Eu vou trazer aqui a do De Aranha. Veja aí as reações e a análise do De Aranha sobre essa forma que o Vasco entrou em campo ontem. Se liga só. Girou, prendeu, o time baiano aperta de novo, foi na linha de fundo, ainda Matheus Bahia cruzou, olha o gol contra, olha o gol contra do Quinteiro, quando ele pegou, o Bahia tirou, marcou, gol do Bahia, Quinteiro contra, ele tentou tirar e empurrou pro... Eu só queria entender essa formação do Vasco. O centroavante é o Nenê. Centroavante é o Nenê. O Bruno Tubarão tá jogando pela beirada direita e o Alex Teixeira pelo lado esquerdo. Então quem tem mais liberdade é o Alex Teixeira para chegar junto com o Nenê. Cadê a velocidade desses dois jogadores? Qualidade tem. O que eu cobro no Vasco é que ele jogue fechadinho, mas que tenha velocidade nos contra-ataques. Vai jogar retrancado o tempo todo, encebando. E tem escanteio pro time baiano. O goleiro do Vasco está nervoso, está inseguro, pede raça ali. A defesa dessa. Vai mexer. Com a defesa dessa, olha quanto tempo se perde numa alteração. Vou te falar um negócio, é que o Vasco está dormindo. Escanteio. Colocando o Egnaldo, número 21, atendendo a pedidos, Egnaldo 21 no lugar do Alex Teixeira, número 7, informando Mad Lebson. Eu quero avisar o Emílio Faro que tem 30 minutos do segundo tempo e ele continuou com essa mesmice de Alex Teixeira e Nenê no mesmo time. Já saiu
o sonolento do Raniel, que não está jogando hoje. E você põe o garoto que tem correria, tem velocidade. Você viu, entrou o Peck e o Figueiredo e o Vasco melhorou muito. Agora, faltando 15 minutos, é que tu põe o menino para jogar. Tu tá cego, não tá enxergando o jogo. Eu já não falei que não dá para jogar 3 jogadores lentos no mesmo time? Que Série B é correria, velocidade. Fala, Dé. O próprio Vasco ressuscitou o Bahia. A partir daquele gol contra do Quinteiro, já com 40 minutos do primeiro tempo, o Bahia acaba virando nos acréscimos ainda do primeiro tempo, faz 2-1, jogando mal, sendo dominado pelo Vasco. E no segundo não. O segundo administrou, o Vasco mudou, demorou pra cacete o técnico do Vasco para mudar, colocou o Peck, colocou o Figueiredo, que teve intensidade, teve correria. O Vasco foi muito melhor do que o do primeiro tempo. Correu, lutou, batalhou, jogou melhor do que das vezes anteriores, mas sofreu vários contra-ataques do time do Bahia que poderia ter feito o terceiro gol há muito tempo. Então tem jogo ainda, resta a esperança de que o técnico do Vasco compreenda e entenda que tem que botar a molecada para correr, porque Série B é correria, é disposição, é vontade, não é só toquinho de bola, porque isso é que faz o Alex Teixeira e o Nenê. É isso, família vascaína. Eu acho que não precisa falar muita coisa, não. Você viu o Dé aí revoltado, né, com o gol do Bahia, do Quinteiro. Pelo amor de Deus, que... Cara, não vou falar mais nada não. O que o Quinteiros pensou ali? Mas a defesa do Vasco ontem, evidentemente, estava bagunçada pela péssima qualidade que tem os seus jogadores. Claro, mas o Emílio Faro bagunçou todo o sistema defensivo com aquela porra ali de Paulo Vitor de ala, né? Não dá, cara, não dá. E aí, essa questão que o Dé tá falando aí, porra, não dá pra jogar Alex Teixeira e Nenê junto. Porra, pelo amor de Deus, Emílio, pra quem você quer mentir? Você não tá conseguindo lidar com esse ego que o Nenê tem, um saco de um elefante, que ele é marrento, ele é vaidoso, ele não entende que ele tem 41 anos e já não é protagonista no Vasco, tem outros jogadores pedindo passagem. Isso, porra, se ele não é um jogador de grupo, não serve pro Vasco, porra. Não serve pro Vasco. Se o Teixeira não é um jogador de grupo, não serve pro Vasco. É esse meu ponto de vista aqui e por isso perdemos ontem, porque o Faro tá com medo de lidar com a vaidade de Nenê e Alex Teixeira. É evidente, todo mundo tá vendo que os dois não dá pra jogar junto e essa derrota tá na conta do Faro. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.